A gente tem feito uma discussão aqui bastante aprofundada a respeito da anistia, pegando embalo nessa questão do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. A gente trouxe aqui, desde a abertura do live, a ideia de que você tem uma turma que está pregando uma anistia ampla, aquela ideia total e restrita, e que começa ali a avançar também a ideia de uma anistia parcial, digamos assim, que alcance principalmente o andar de baixo, aquelas pessoas comuns que ficaram, que foram parte aí desses ataques do dia 8 de janeiro, atenderam às convocações, mas que não são os líderes políticos, financiadores ou militares que estavam envolvidos de alguma forma em orquestrar isso tudo. De que forma que isso está batendo, Luísa, pela sua apuração lá no Supremo Tribunal Federal? Porque a gente sabe que o Supremo vai ser chave para avaliar qualquer proposta de anistia que venha a ser aprovada no Congresso, porque isso pode ser questionado lá por conta da constitucionalidade dessa proposta. O que você tem ouvido? Qual que é a sua percepção? Clarissa, em relação à anistia ampla, geral e restrita e que englobe o ex-presidente Jair Bolsonaro, dentro do STF é algo fora de questão. Existe uma leitura de que nesses moldes, né, nesses termos, essa anistia, se for judicializada, o que, enfim, é uma tendência praticamente certa, ela seria derrubada pela Corte, porque se entende que crimes contra a democracia, eles não são anistiáveis, especialmente no que diz respeito a quem articulou tudo isso, né, que são, obviamente, esses réus do primeiro núcleo, do núcleo chamado crucial e que envolve os cabeças, vamos colocar assim, de todo esse planejamento que buscava, de alguma maneira, perpetuar Bolsonaro no poder, mesmo depois que ele perdeu as eleições, né, em outubro de 2022. Agora, uma proposta mais soft, mais light, como tem sido dito nos bastidores e que tem sido defendida pelo senador Davi Alcolumbre, que disse até que ele próprio apresentaria um texto mais moderado para votar no Congresso, ele não pautaria no Senado, ele não pautaria nesse momento a anistia ampla, geral e restrita. Esse texto mais soft, ele, óbvio, é considerado menos pior na avaliação dos ministros do Supremo e que, né, dentro dessa avaliação de que seria algo mais factível, digamos assim. Mas isso não significa que essa discussão sobre se é cabível ou não um perdão a crimes contra a democracia não vá acontecer na Corte. Hoje, em relação a essa proposta mais light, Clarissa, o Supremo se divide. Eu, pelo menos, não consegui, nas conversas que eu tive, ter uma visão clara sobre qual seria a maioria da Corte nesse sentido, né? Então, essas discussões começaram a acontecer, os ministros têm discutido muito a esse respeito. A avaliação é de que a anistia ampla e para os líderes da organização fora de cogitação, não passaria na Corte, mas que para os envolvidos no 8 de janeiro, para as pessoas que de fato invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, como a gente está vendo nas imagens aí na tela, poderia ser uma alternativa um pouco mais viável, mas ainda assim é uma alternativa que é vista com muita reserva, porque os ministros têm muito vivo ali na memória o que foi o 8 de janeiro. O STF foi o prédio mais destruído, obviamente porque os ministros eram os alvos principais, né? E a Corte como um todo era um alvo principal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da sua base de apoio. Então, qualquer sinalização à impunidade dessas pessoas é considerada por vários dos ministros com quem eu conversei como um incentivo a novos ataques no futuro. Então, é um tema extremamente delicado que, no momento, não encontra consenso nem na versão soft desse projeto, Clarissa.